Graça e paz, gente querida, estamos começando mais uma devocional de primeira. E eu queria te convidar para observar comigo o Salmo 40, versículo 17, para dar continuação ao que vimos na semana passada. Olha o que é que diz o Salmo 40, verso de número 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo, o meu libertador. Não te demores, ó meu Deus. É muito interessante a gente observar esse texto, porque ele começa dizendo, o salmista Davi, eu sou pobre e necessitado. Será que Davi está falando da condição financeira dele? Será que Davi está falando aqui da situação que ele se encontra de necessidade? Sim, pode ser. Mas não apenas isso. O pobre aqui, ele não tem apenas do ponto de vista material, do ponto de vista financeiro, ou do ponto de vista simplesmente social. Davi está admitindo aqui a real situação dele e de todo o ser humano diante de Deus. Uma pobreza espiritual. Eu queria te lembrar a abertura do Sermão do Monte, a abertura das bem-aventuranças, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. O reino dos céus realmente, gente, são para os pobres de espíritos, são para os que admitem a sua pobreza espiritual. E é muito simples a gente entender porque nós somos pobres de espírito. Porque todos pecaram e destituídos estão da presença gloriosa de Deus. Nenhum ser humano pecador tem condições de se exaltar diante de um Deus santo, ou tem condições de barganhar diante de um Deus santo, ou tem condições de oferecer a Ele alguma coisa, visto que a nossa condição é pecaminosa e afastada da presença de Deus por conta dos nossos pecados e delitos. Eu já ouvi algumas frases da seguinte maneira: você tem que se esvaziar para Deus encher você. Não é questão de se esvaziar, gente, é questão de que nós já somos vazios espiritualmente e precisamos concordar com Deus e admitir diante dele a nossa pobreza espiritual. No tempo de Jesus tinha os fariseus que se achavam muito justos aos seus próprios olhos, que achavam que as suas boas práticas eram suficientes para garantir o favor de Deus. Mas o relacionamento que devemos ter com Deus, ele não está baseado no nosso bom comportamento. O nosso relacionamento com Deus está baseado na graça de Deus, no favor imerecido do próprio Deus para conosco. No livro de Efésios, capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça vocês são salvos. E isso é um dom de Deus por meio da fé. Meus amigos, ninguém vai chegar ao céu se vangloriando das suas próprias boas obras. Ao contrário, o livro do profeta Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça são como trapos de imundice, manchadas, corrompidas pelo pecado. E diante dessa dura realidade, vemos uma luz no fim do túnel. Não, na verdade vemos o túnel todo iluminado, porque entendemos que Deus se relaciona por causa da sua graça. Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse relacionamento é baseado na graça. Observe que coisa linda e que contraste impressionante tem nesse texto do Salmo 40, versículo 17.
O salmista vai dizer: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele está dizendo: olha, eu não tenho nada para oferecer a Deus. Eu sou um pobre, eu sou um necessitado, mas por causa de quem Deus é, pela bondade de Deus, Ele cuida de mim. E o que me deixa mais impactado é a segunda parte do texto, que o salmista vai usar 3 pronomes possessivos relacionados a Deus. Ele vai dizer: tu és o meu amparo, o meu libertador, não te demores, ó meu Deus. Por 3 vezes ele vai dizer: eu tenho Deus, Ele é o meu Deus, mesmo sendo pobre e necessitado. É como não ter nada e ao mesmo tempo ter tudo. Quando nós nos entregamos a Deus, entregamos o pouco que somos ou nada que somos a Deus, Ele nos enche do tudo dele, porque Ele entregou tudo por nós, entregando o seu Filho, Jesus Cristo, na cruz do Calvário. E desfrutamos do favor de Deus, desfrutamos do cuidado de Deus, não somente por admitirmos a verdade sobre nós, que somos pobres e necessitados, mas desfrutamos do favor de Deus, porque o próprio Deus se fez ser humano e andou entre nós, e Ele sim se esvaziou. E isso é um relacionamento baseado na graça de Deus, no favor imerecido de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, no versículo 9. 2 Coríntios 8, 9. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por amor de vocês, para que, por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Deus nos enriqueceu em tudo em Cristo Jesus. E isso não é teologia da prosperidade. Isso não é prosperidade material e financeira. Mas é porque em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Desfrutamos completamente da graça, do favor de Deus, do amor de Deus, do seu cuidado. E isso é a melhor riqueza, é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Resumo de tudo que a gente conversou hoje. Preciso reconhecer minha pobreza diante de Deus, tendo um relacionamento de entrega e pertencimento com Ele, por meio da fé, baseado em sua graça e não em meus méritos. Precisamos reconhecer diante de Deus a nossa pobreza, a nossa miséria espiritual, porque sem Ele estamos perdidos. Não somos capazes por nós mesmos de encontrarmos o caminho. Uma ovelha não chega sozinha a pastos verdejantes se o bom pastor não a conduzir. Precisamos ir fundo nesse relacionamento de entrega ao Senhor e pertencimento. Precisamos entregar-nos a Ele e precisamos tomar posse dele, porque Ele é o nosso Deus, o nosso Salvador, que entregou tudo, entregando o seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário para nos salvar. E precisamos entender uma coisa, que Ele cuida de nós, Ele cuida de você, Ele tem cuidado de você durante toda a sua trajetória na vida. Se você olhar para trás, você vai perceber que mesmo em meio a tragédias, mesmo em meio a pobrezas, a problemas extremos, a necessidades, Deus tem cuidado de você. E isso é graça dele, é favor que nem eu e nem você merece. Mas isso tem a ver com o Filho de Deus, Jesus Cristo. Ele merece, e pelos méritos dele podemos desfrutar do favor de Deus. Eu vou fazer uma coisa agora que eu nunca fiz antes nesse espaço aqui. Eu queria pedir para você compartilhar esse vídeo para alguém. Se esse vídeo falou ao seu coração,
Se a palavra de Deus contida nesse vídeo falou ao seu coração, compartilhe com alguém, divulgue, você vai estar semeando a palavra de Deus. Talvez você tenha dificuldade de compartilhar a palavra de Deus, de falar para alguém. Envie um vídeo desse. Outra coisa que eu quero te pedir também, dá um like. A questão do like não é por fins comerciais. A gente não ganha nada do YouTube, não tem nem comercial nesse vídeo para a gente ganhar alguma coisa. Mas quando você dá um like, você termina impulsionando o YouTube a divulgar esse vídeo. Vamos fazer que a palavra de Deus se espalhe. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e que pela graça de Jesus receba e entenda o cuidado de Deus para você. Um grande abraço, Deus te abençoe.